gente, bom dia. Estamos com a Rádio Jovem hoje. Eu me chamo Giovana. Eu me chamo Matheus. Hoje estamos com a professora Samara. Hoje nós vamos fazer uma pergunta aqui para ela. Como você começou sua carreira como professora de português na rede estadual de Minas Gerais? Pois é, ser professora é um desafio, né, gente? Eu comecei justo aqui no NECA, né, que foi meu início, foi aqui no NEP Quirino, como professora dos itinerários, como professora de tutoria, inclusive. E eu amo linguagem, eu amo comunicação, sempre gostei de língua portuguesa. E eu costumo brincar que eu sempre fui professora, desde criança. Só me descobri professora ao longo do caminho. E foi muito importante a faculdade para mim, todo o contexto que eu tive ao longo da minha vida. E quando eu vim para cá, eu tive certeza de que eu escolhi a minha carreira, escolhi o que eu gostava de fazer, porque eu gosto muito desse contato com os adolescentes, principalmente. Sou muito louca, gosto de projetos, gosto de fazer coisas diferentes. Então, esse contato, para mim, é muito importante. Então, foi meio que uma escolha, assim, por acaso, porque eu estava num momento difícil da minha vida, resolvi voltar a estudar depois de um certo tempo, e me encontrei dentro da educação, literalmente. Quais são os seus maiores... A portuguesa, ela é dita, né, como um fator muito pesado, e os adolescentes hoje, eles são preguiçosos, né? Vocês têm ali um quezinho deles, não todos, né, mas vê o português como uma disciplina muito pesada. Então, eu, como amante da literatura, o meu maior desafio é incentivar a leitura, porque eu acho que existem alguns pilares, assim, para ser desenvolvido dentro da sala de aula, que é estudar todos os dias um pouquinho e estudar fazendo. E a leitura é o meu maior desafio, eu quero sempre incentivar. E aí, quando a pessoa já fala para mim, já torce o nariz para o livro e fala que não gosta de ler, o meu maior desafio é esse, é tentar incentivar cada vez mais a leitura. Boca de sacola. Porque eu falo demais, eu gosto de comunicação. E aí eu terminei letras, estava na pandemia, eu me formei na pandemia, né? Me formei lá no... Como é que é o nome lá? Judei Michel. Quando formei no... Ai, gente, fugiu o nome aqui. Quando estava no online lá, então não teve, estava tudo dentro de casa, formei na frente do computador, bonitinho. E aí não teve nenhuma cerimônia, nem nada, estava todo mundo fechado, infelizmente, né? Aquela loucura toda. E aí eu fiquei muito ansiosa, falei, nossa, eu não vou conseguir ficar sem estudar, porque eu estou sempre lendo, estou sempre fazendo alguma coisa. E aí abriu as vagas para o ENG para poder iniciar outro curso. E aí, fica ansiosa porque está estudando. Aí eu sou ansiosa 24 horas, né? Eu quero sempre minha cabeça tem que estar produzindo. Se eu ficar parada, eu fico mais louca do que eu já sou. Mas quando a UENG abriu as inscrições, eu pensei, o que eu vou fazer? Aí jornalismo foi a minha primeira opção. E aí as minhas notas alcançaram uma média muito bacana, e eu falei, vou entrar em jornalismo, porque casa muito com as disciplinas que a gente já estuda, que é comunicação, que é movimento, que a vida é uma comunicação constante toda hora, né, gente? Língua portuguesa está envolvida com a gente justamente por isso. E como eu gosto muito de comunicação, entrei em jornalismo e foi o único casamento perfeito que deu certo na minha vida. A gente não equilibra, a ansiedade está sempre na base da loucura. Mas, assim, brincadeiras à parte, lógico. Eu tento me organizar o máximo que eu consigo para poder ter uma rotina, né? Porque aí eu trabalho o dia todo, todo mundo que é professor sabe que a atividade de professor vai além da sala de aula, né? A gente planeja a aula, a gente dá aula, a gente corrige tudo que é feito depois. E aí eu ainda estudo à noite, que é a faculdade de jornalismo eu faço à noite. Então é uma loucura, uma bem bolada ali, bem louco, mas é tentar organizar o máximo possível e não ir além do que eu posso fazer, porque senão a gente acaba ficando literalmente doente mesmo. Eu gosto muito do jornalismo literário, eu gosto muito de escrever. Então, os meus principais objetivos é conseguir escrever mais no meu blog, produzir mais conteúdo para que as pessoas leiam, atingir pessoas, principalmente dentro da escola, dentro da educação. A educomunicação é um dos meus principais objetivos, é fazer com que os jovens leiam mais. Qual é o nome do seu blog? Pode falar. Mas aí é do Instagram ou você tem... Não, tá só no Instagram agora. Tá só no Instagram. É isso aí. O
blog foi um projeto que a gente fez, inclusive, na faculdade, eu e o Micael, a dupla dinâmica da faculdade. A gente fez um projeto com o professor, e aí foram algumas entrevistas e tudo mais. Foi bem bacana de fazer, assim, é trabalhoso, né? Eu brinquei que depois disso eu nunca mais falei mal de nenhum produtor de conteúdo, nenhum youtuber, nada, porque dá muito trabalho fazer essas coisas, né? Tanto é que eu brinco com os meninos, né, com os alunos. Por que que os youtubers e o pessoal aí tudo fica famoso? Porque eles são bons em comunicação, né? São bons em comunicação, produzem conteúdo, produzem roteiro, é tudo que a gente estuda em língua portuguesa. Então, é interagir tecnologia com a língua portuguesa, não deixar ficar maçante, tentar fazer com que as duas coisas interajam de forma bacana, de forma legal, para chamar a atenção dos jovens, mas também alcançar os clássicos, né? Porque a leitura é o que eu tento priorizar mais, né? A leitura é algo muito importante. E nós só estamos aqui agora graças a quem já fez muita coisa no passado. Então, eu dou muito valor à literatura contemporânea, mas também sou apaixonada em literatura clássica. Então, eu estou sempre revisando, sempre tentando trazer alguma coisa para os meninos dentro da sala de aula, com base na literatura. Tanto é que a nossa primeira entrevista do podcast foi com a Rosane, que é uma educadora. E aí foi muito bacana falar com ela sobre a educação na pandemia. Ela foi professora também. Foi uma professora, né? Agora ela está até afastada da sala de aulas, mas ela tem uma carga gigantesca. E ela é inteligentíssima, assim, falou coisas muito bacanas com a gente. E a gente falou sobre a educação na pandemia, que prejudicou muita gente, tanto mentalmente quanto no conteúdo mesmo. Então, eu estou sempre xeretando em alguma coisa. As duas coisas estão ligadas, assim, 100%. Porque tudo que eu faço na faculdade eu trago para os alunos, e tudo que eu trago dos alunos eu levo para a faculdade. Tanto é que trabalhos da faculdade, tudo eu peço ajuda para os alunos, tudo. Tem várias coisas que eu faço. Quando é de projeto cultural, eu tenho alunos que fazem parte do Congo, eu tenho alunos que são músicos, que tocam muito, e aí tudo que eu posso sugar de aluno, eu sugo. Nossa, você toca? Nossa, vamos fazer um projeto? Vamos apresentar tal coisa? Então, tudo que eu quero apresentar para mostrar a eles, porque eu acho que talento tem que ser mostrado. Os que desenham bem, eu tive um aluno no ano passado que brincava assim, você me obriga a desenhar. Eu falava, obrigo sim, porque eu posto os desenhos, eu gosto de mostrar que eles são bons em alguma coisa, porque às vezes tem alunos muito tímidos e que fazem coisas muito bacanas, e eu acho que o papel da educação é esse, é incentivar, é levar os meninos para frente, os que jogam bem, os que desenham bem, os que falam bem. E esse é o papel do professor, de certa maneira, né? É incentivar para que novos talentos e todos os talentos, independente de qual área seja, até da área do Michel, né? Infelizmente, matemática não é uma coisa que está aí na vida, né? É uma área que já eu não domino nada, mas tem alunos excelentes em matemática, a gente precisa dela. Uma vez por semana no Instagram. E, enfim, a gente tenta incentivar, e aí quando alguém é muito bom em matemática, eu já vou norteando, né? Falo, peraí que eu conheço uma pessoa para te ajudar nisso aqui, porque eu já não tenho habilidades matemáticas para muita coisa. Mas esse é o papel do professor, é tentar incentivar, garimpar esses talentos e fazer com que os alunos, principalmente, com que eles não desanimem de si próprios. Eu tenho visto muito isso na juventude. Os meninos são muito desanimados. Tipo assim, tá bom do jeito que tá, minha nota tá assim, tá boa, eu não consigo, eu não faço, eu não quero. Então, a gente tem que acreditar na gente mesmo, porque nós somos os únicos que somos potencializadores dos nossos sonhos. Então, ninguém vai acreditar na gente se a gente não der a cara a tapa e se não der certo, beleza, tenta de novo. Caiu, levantou e bora para frente. Mas a gente tem que acreditar que vai dar certo, independente do tamanho da loucura que a gente vai fazer. É claro, as loucuras boas, né? Bacanas. Porque a gente sofre as consequências das nossas escolhas. Quais são suas áreas de interesse dentro do campo do jornalismo? A comunicação em geral, eu gosto muito, mas a escrita literária e essa parte de entrevista, de descobrir as coisas dentro da educação, sempre dentro da educação. Eu vou estar sempre movimentando alguma coisa, descobrindo algum projeto, movimentando alguma coisa na escola, assim, sonhos grandes, idealizações. Eu brinco que os meninos falam assim, nossa, você sonha demais. Eu faço sonho, eu quero parecer fantástico, sabe? Eu quero fazer um projeto legal, eu quero mostrar que a escola tem alunos bons em certas coisas. Então, eu quero movimentar isso, quero criar um projeto grande para aparecer e desenvolver alunos, de alguma forma. Como você acha que sua formação em jornalismo pode beneficiar sua prática como professora de português?
Na comunicação, principalmente. Na fala, ajudar os meninos a desenvolver, porque a timidez, principalmente. Porque hoje, para ir na frente da sala, os meninos têm vergonha. Hoje você viu isso. Vem aqui na frente se apresentar. Todo mundo trava, pensa que é uma coisa muito difícil. E não, a gente tem que aproveitar o espaço em que a gente está confortável. A gente está todo mundo no mesmo nível, está todo mundo aprendendo. O professor aprende com o aluno todo dia. Então, aqui é o espaço de aprendizado. Então, vamos aprender junto, vamos tentar desenvolver essa timidez, vamos aprender a comunicação, porque a língua portuguesa não é só para você passar no vestibular, não é só para você, vou fazer, mas eu não vou fazer faculdade, então eu não preciso aprender isso. Não, você vai vivenciar isso todo dia, você vai conversar com pessoas todos os dias, você vai fazer entrevista de emprego, você vai movimentar, você pode ajudar pessoas de alguma forma, você está inserido no mundo. A partir do momento que você está inserido no mundo, você precisa se comunicar. Acordar é comunicação, de alguma forma, verbal ou não verbal. Então, a gente precisa aprender devagarzinho, quem tem mais dificuldade, principalmente por conta da timidez, a desenvolver isso. Então, o curso de jornalismo me ajuda a trabalhar isso com os alunos. Eu mesmo tenho dificuldade para lidar com aluno tímido. Eu aprendi muito isso ao longo do tempo, porque eu sou faladeira sempre, Então, quando eu pego uma pessoa tímida, eu tenho dificuldade de lidar com ela. Então, eu tenho que ir no tempo dela, que às vezes eu falo, vamos fazer tal coisa. Não, mas eu não quero, tal. Então, eu tenho que ir no tempo da pessoa, mas ensinar para ela e tentar ajudar de uma forma que ela entenda que no tempo dela e com as características dela, ela vai conseguir. Ela vai conseguir fazer coisas que vão ajudar ela na vida, Porque a gente também não pode ser totalmente introspectivo, Isso prejudica em algumas áreas. Você já teve alguma experiência prática em jornalismo durante sua formação? Prática dentro da faculdade, sim, nos projetos, na apresentação, se sentir Fátima Bernardes na bancada, já tive nos projetos. E com o podcast também, que aí a gente grava as coisas, foi nos eventos da faculdade, na faculdade sim. Qual a importância da comunicação eficaz, tanto na sala de aula quanto no jornalismo? Principalmente com essa importância, eu acredito que a interação da sociedade para produzir coisas melhores e para construir seres humanos melhores. Não para construir, mas para ajudar a movimentar a sociedade de uma forma melhor, porque principalmente hoje, no ramo do jornalismo com as fake news, está produzindo muito discurso de ódio, a falta de interpretação, aí onde eu ligo a educação com o jornalismo, a falta de leitura das pessoas que já começam lá desde menorzinho, e aí vai crescendo com isso, gera pessoas que acreditam em qualquer coisa, que leem qualquer coisa e já saem disseminando preconceito, já saem discriminando, disseminando esse discurso de ódio. Então, a comunicação de fato efetiva, uma comunicação clara, vai melhorar muito a convivência no mundo, de certa forma. Como você acha que a mídia pode ser utilizada como ferramenta educacional? Principalmente disseminando bons conteúdos, incentivando os jovens à leitura, as crianças, desde pequenininho, incentivar que a leitura é um hábito prazeroso, não tem que ser um castigo. Você tem que ler, você tem que ficar na biblioteca. Não, a leitura tem que ser algo prazeroso, tem que ser um hábito que você pratica todos os dias. É claro que você não vai começar lendo um livro de 300 páginas por dia, você vai começar diário, uma página, 2 páginas, e isso você vai começar pequenininho. Você vai começar... você veio de uma família que não tem o hábito de ler, então crie você o hábito de ler a partir da escola. Você tem um professor que te incentivou, você tem um amigo que te incentivou contando uma história. A gente ouve histórias desde criança. Uma fofoca que alguém te conta de um amigo, de uma vizinha. Nossa, você viu fulano, casou com fulano. Uma fofoca ali do meio dos famosos é uma notícia, é uma história. Então, isso faz com que a gente construa histórias e construa leitura, fonte de leitura. A gente precisa captar mais esse tipo de coisa. Precisa incentivar que as pessoas leiam mais conteúdos para que elas fiquem mais informadas, mais de coisas mais relevantes também, para não disseminar certas coisas que não têm necessidade. Quais são os desafios de se formar em jornalismo enquanto trabalha como professora em tempo integral? O tempo, porque jornalismo consome muito tempo de leitura, tem muitas coisas que a gente precisa ler. A educação pública também consome muito tempo, como eu disse. O professor é a única profissão que trabalha antes, durante e depois.
É porque se você trabalha num horário comercial, você trabalha das 8 às 6, você chegou na sua casa, você não tem mais nada para fazer. A loja fechou, o supermercado fechou, você não vai trabalhar na sua casa. O professor trabalha em casa, né? Então, fazendo faculdade de jornalismo ou qualquer outra área que você escolha fazer sendo professor, é muito difícil conciliar o tempo com a leitura, com os estudos. Agora tem estágio nos últimos períodos. A gente tem que cumprir uma carga horária de estágio, que é muito difícil também. Então, a parte mais difícil, eu acredito que seja conciliar o tempo com o conteúdo prático de leitura que a gente tem que fazer, de exercícios e material para produzir, que são os trabalhos que os alunos fazem também, né? Quais são os seus planos para o futuro após concluir? O futuro é algo tão... Para quem tem ansiedade, é tão difícil falar de futuro. Muito difícil. Mas eu quero tentar, né? Se Deus quiser me formar, fazer um projeto bacana de TCC, publicar esse projeto, que está dentro da área da educação, inclusive, meu projeto de TCC está envolvido com a educação, publicar esse trabalho numa revista científica e desenvolver mais escritas no blog. Como eu falei, eu tenho uma produção de blog, eu quero escrever mais sobre isso, e quem sabe, né? Globo, estou aí, né? Meu currículo, vou mandar. Agora, né, com a Rádio Jovem, quem sabe, né? Milhões de seguidores vão me assistir. Enfim, não sei, futuro eu não sei, gente. Nossa, não sei. Você já teve alguma experiência de pesquisa relacionada à educação ou ao jornalismo? Pesquisa científica? O tipo de pesquisa que eu faço é os projetos que eu faço em sala. É os projetos que eu faço na escola. Eu tenho bastante produzido. Tem um agora que eu vou fazer com os meus alunos do primeiro ano do ensino integral, da escola que eu trabalho. E já estou com um projeto aqui para a rádio, inclusive, também, que o Michel, apesar de ter me traído com essa entrevista, sim, né? Eu ainda vou ver, né, se vou cortar relações com ele ou não. Mas a gente tem um projeto para desenvolver aqui na rádio, com os alunos do Neto Quirino. E eu tenho um projeto também com os alunos lá da NASA de Abur. Veio até sentado lá, né? Mas, enfim. Eu vivo me atacando, de graça. De graça. De graça. Você ainda acha que é de graça. Mas, enfim. Tem bastante coisa produzindo, bastante... Eu acho que o meu dia ter 24 horas é pouco, por tanta coisa que eu penso. Mas ela tem uma produção famosíssima. Vocês sabem que ela já foi entrevistada pela Marília Gabriela? Você não vai fazer isso, não? Pois é, já fui. Eu sou realmente famosa. Famosíssima. Ficou maravilhoso. Foi aqui na sala da rádio. Marília teve aqui, vocês nem ficaram sabendo. Verdade. Você pensa bem que eu sou escorpiana? Eu guardo rancor por muito tempo. Tem mais pergunta aí? Como você acha que a tecnologia está influenciando o ensino de português e o campo do jornalismo? A tecnologia, eu tenho 2 pesos para ela. Ela influencia positivamente, porque a gente tem acesso muito mais rápido do que tinha alguns anos atrás, as notícias, né, as novidades e tudo mais, a comunicação de um modo geral, mas também está trazendo influências muito negativas e gera um gatilho de ansiedade muito complicado para os jovens, que ficam muito tempo ociosos em outras coisas e deixam de produzir coisas bacanas. Fica muito dependente. A humanidade está dependente Totalmente. da tecnologia. Tanto é que hoje eles falam que se tem... Bom, já vou desmentir uma coisa. Não vai acabar a internet. Não, a gente não Tá. tem como pensar numa sociedade sem tecnologia. Porque eles estão não tem falando possível. da movimentação solar. É a maior dos últimos 100 mil anos. Mas, assim, não é certeza que vai acontecer alguma coisa. Pode acontecer, mas tem gente já falando que vai ficar sem internet. No caso, se acontecesse isso, seria uma pandemia muito maior do que o Covid, porque a gente é dependente total. Então, a humanidade está dependente, a ansiedade está aumentando, está tudo muito complicado. A falta de dosagem é complicado. A pessoa não consegue ficar sem o celular na mão. É impossível pensar uma sociedade sem tecnologia. A gente evoluiu a um nível que não existe esse retrocesso. Não tem como fazer esse retrocesso. Só que existem estudos científicos, estudos reais, estudos pautados com muita tecnologia, inclusive, muita ciência, muitas pessoas que estão envolvidas em várias áreas, que sabem que não é benéfico para uma criança, por exemplo, para um adolescente, ficar tantas horas no celular, tantas horas de frente a uma tela.
né? Então, se eu produzo conteúdo, eu preciso, por exemplo, digitar. Tá perdendo a escrita à mão, porque as pessoas estão só digitando. E para o cognitivo é importante escrever à mão, seu cérebro precisa disso. A escrita à mão, ela auxilia na criatividade, ela auxilia na prevenção ao Alzheimer. Então, tem muito estudo envolvido nisso, não é assim coisa da nossa cabeça, né? Tem muita coisa importante sendo feita sobre isso. E aí, adolescente, escreve tal coisa, pega o celular e já vai escrever. Um bilhetinho que você vai fazer para alguém, hoje você manda pelo WhatsApp. Antigamente a gente saía, né? Tô parecendo que eu tenho 90 anos, mas assim, ia sair de casa, deixava um bilhete para a mãe. Fui em tal lugar. Hoje não, hoje você manda no WhatsApp. Então, claro, isso são coisas que evoluiu e a gente faz isso. Mas é na escola que a gente tem que garantir que essas coisas não se percam. E a gente evoluiu tão rápido de 6, 7 anos para cá, 7 anos atrás, todo mundo sabia digitar no computador. Hoje, vocês mesmo. Não sabem. Quem sabe digitar e formatar no Word? Não sabem. Só E no celular? Então a gente está evoluindo muito rápido. Realmente nossa tecnologia está evoluindo muito rápido. Isso é um perigo para vocês que estão acompanhando essa evolução. Porque deixa a coisa necessária para trás. É isso que a gente tenta ensinar. Eu estou tentando ensinar nessas aulas de laboratório, essas coisas de tecnologia que eu tenho. Tem mais alguma pergunta? Mais uma? Tem mais umas 4. 5, né? Então vai, pode Faria fazer. 16. Quais são os aspectos mais gratificantes da sua carreira como professora de português? Olha, muito gratificante quando a gente percebe que o aluno corresponde aos ensinamentos, e nem só os ensinamentos, assim, falando de língua portuguesa, né? Os ensinamentos gramaticais, os ensinamentos ali do padrão da língua portuguesa, mas os ensinamentos sociais, o que envolve o social e a conduta dos alunos. Eu tive uma aluna no ano passado que assim, me marcou bastante, ela era aluna do 3º ano do ensino médio. E a gente estava falando sobre Graciliano Ramos, especificamente sobre a obra Vidas Secas. E assim, eles não tinham contato com o autor, então a gente trabalhou muito sobre isso. Como eu gosto muito de literatura, eu sei que é uma juventude que vem cada vez lendo menos, eu bati muito nessa tecla, a gente falou muito sobre essa contextualização. E chegou nas férias, ela viajou para o Nordeste. E ela viu uma estátua lá, um monumento do Graciliano Ramos. Então ela tirou foto e foi num lugar lá onde tinha várias coisas sobre ele. E ela falou, nossa, eu sabia tudo que estava lá sobre ele por causa da aula. Então tirou foto com a estátua lá, então foi muito bacana. Quando ela chegou, ela falou assim, nossa, eu lembrei tanto da sua aula, de você falando dele, parecia que eu conhecia ele, sabe? E ela estava lá no Nordeste, porque ela viajou para praia com a família e tal. Quando ela falou isso, eu fiquei tão feliz que eu falei, nossa, olha que legal. Assim, eu nunca nem fui no Nordeste, eu nunca nem vi a estátua do cara, né? E aí eu achei tão legal dela falar sobre isso, porque foi uma obra que eu imaginei que eles não iam ter tanto acesso, assim, eu falei, vai ser difícil falar sobre isso, porque eles não vão ler, não sei o quê. E aí foi muito legal, todo mundo falando sobre, e aí foi bem legal. E assim, quando eu vou corrigir alguma prova, que eu vejo algum recadinho de aluno falando, nossa, gostei disso, não gostei daquilo, achei legal o jeito que você ensinou, foi legal fazer, não foi legal. Eu fico bem feliz, assim, de um modo geral. Claro, né, que a gente sabe que não vai alcançar todos os alunos de uma sala, mas a gente sabe que vai marcar em um pontozinho ali, de alguma maneira, a vida de alguém. Como você lida com a diversidade linguística e cultural dentro da sala de aula? Acho que mandei bem nessa aí. Mandei bem. Eu adoro trabalhar a diversidade linguística. Eu gosto bastante. E aí a gente tenta direcionar isso para as nossas regiões. A gente mora, né, numa região que tem muita diversidade linguística. Inclusive, eu sou uma que fala horrores de diversidade linguística. E esse conteúdo, né, inclusive, é uma matéria do ensino fundamental que a gente trabalha. E eu gosto de fazer muita interação com os meninos. A gente faz alguns joguinhos, alguns dados linguísticos a gente traz. Teatro, eu gosto de fazer teatro também. E uso muito o Alto da Compadecida, que é do Oriano Suassuna, né? E é bem bacana de trabalhar com os meninos para a gente conhecer diversidades regionais, saber o quanto o Brasil é expansivo em território e não é impossível todo mundo falar padrãozinho ali certinho. Você já pensou em combinar suas habilidades em português e jornalismo para iniciar projetos educacionais inovadores?
É o que eu já faço muito. É Eu o sou que ela bem já cri- falou, que ela já eu traz sou, isso para dentro da eu sala sou de bem aula. criativa. Inclusive, eu acho que às vezes eu dou uma viajada legal, assim, eu tenho que dar uma curada em mim mesmo. Quais são os desafios específicos enfrentados pelos professores de português na educação de Minas Gerais? De Minas, de um modo geral, é a desvalorização do professor, né? Principalmente da rede pública, né? A rede estadual. A rede estadual está muito desvalorizada, sucateada, né? De uma Sucateada. maneira geral. Largado às traças, literalmente. Sucateada. Os estudantes estão desmotivados, os professores estão desmotivados. E eu acho que é o maior desafio tentar resgatar isso, né? Tentar resgatar a valorização do profissional, o respeito que os alunos precisam ter com o profissional e vice-versa. Como você vê o futuro do ensino de português e do jornalismo em Minas Gerais? Em Minas, eu vejo como preocupante, principalmente o de língua portuguesa. A tecnologia me assusta um pouco em alguns pontos. Eu fico feliz com a produção quando eu vejo essa troca, né? Como eu falei, fico feliz quando eu vejo que os alunos correspondem, mas às vezes a tecnologia me assusta um pouco, né? Por ver que os meninos estão deixando de lado coisas que são importantes para a construção, porque não dão uma resposta para essa valorização que precisa ter da língua portuguesa, por exemplo. Vamos produzir uma redação sobre as variedades linguísticas, um exemplo que vocês deram. Mas para que isso? Não sei o quê. Vamos procurar na internet que tem. E já pega aquilo pronto, taxado. Você precisa produzir. O mundo precisa de pessoas interessantes e pessoas criativas ao mesmo tempo. Então, se a gente pegar tudo pronto, tudo que a inteligência artificial fez para a gente, o que vai ser dessa próxima geração, dessa próxima evolutiva que vai ter? Vai ser um pouco difícil. Então, às vezes, eu fico preocupada nessa questão. A comunicação tá agora com deepfake, como é que é o nome próprio? Alguma coisa lá. Notícia falsa, né? Deepfake. Que faz a voz das pessoas, Sim. Pega você com a voz dele e joga como se você estivesse anunciando alguma coisa. E no lado da educação, essa parte que a Tamara falou é ainda muito mais preocupante agora que o governo do estado de São Paulo começou a utilizar o chat GPT para dar aulas online para os alunos. E os professores ficam só como professores tutores. Então, vocês não entenderam, vocês perguntam para o professor. Caso contrário, o professor não tem trabalho nenhum e o chat GPT dá as aulas. Isso é muito preocupante. É uma coisa que está funcionando há 2 anos. Não é certo 100%, apesar de ser uma inteligência artificial, mas a gente não sabe o resultado disso ainda. Então, para usar isso na educação... gente, a gente tá recebendo o Marcão aqui na rádio, ó, veio trazendo sorvete pra gente, olha. É chique demais isso aqui, gente. Que colé, gente. Mas depois eu pego, Marcão, obrigado. Diretamente Também vai pegar depois. da Rádio Jovem. Aí, menino, pega pro colé, gente. Fazer merchan? Pode. Não sei de onde que é. Finíssimo. Mais alguma pergunta ou vamos encerrar? Bom... Não tô bom com você. Tá, sim. Estamos felizes de ter você aqui de novo, na nossa equipe, de novo. Eu também estou muito feliz de ter voltado. Bom filho, a casa torna. Espero que podemos trabalhar juntos, apesar de hoje não quer falar. Não dá conta. E a gente agradece. A rádio vai estar sempre esperando você aí para você gravar. Fazer os projetos. Com certeza vocês me verão. Agora sim eu acho que vai começar a movimentar. Eu e o Guilherme não tá dando conta sozinho. Com certeza. Inclusive, tem dedinho meu aqui na construção do Serralho. Com certeza, lá do começo. Lá do Pod Jovem. Primeiro, terceiro, verdade. O nome, lá principalmente. Jovem, tá? O nome do podcast, quem deu foi a Samara. Lá de produção criativa minha, lá do Terceirão. Verdade. Beijo para os meninos do Terceirão NECA, de 2022. Bom, é isso, gente. Falar mais alguma coisa? Beijo.